Olá, turma do oitavo ano, boa tarde. Retornamos às nossas aulas, graças a Deus. E nós estamos tomando todo o cuidado possível, né? Aqui, o Guilherme está de máscara, eu acabei de tirar a minha, e nós estamos aqui com álcool gel para estar sempre higienizando as mãos. E hoje a gente vai trabalhar no nosso conteúdo da Revolução Francesa ao período napoleônico. Página 80, certo? Então, é assim, quando a gente fala dessa questão, claro que a Revolução Francesa, é interessante a gente estar analisando que a Revolução Francesa, que antes dela acontecer, a gente vai observar que lá atrás, nas nossas últimas aulas, a gente esteve analisando, que a gente está sobre ela. O que é aqui importante que a Revolução Francesa, antigamente havia um antigo regime, lá no contexto, né? Em que é na figura de Luís XIV. A Revolução Francesa não foi feita por partidos liberais, mas sim, ela aconteceu porque alguma coisa estava errada dentro do contexto histórico daquele momento. Eu sempre digo para vocês que as revoluções e revoltas, porque algo errado está acontecendo e a população em massa não está mais aguentando viver aquela situação. Então, o que foi que houve? No final do século XVIII, começa a apresentar grandes problemas econômicos e sociais naquele momento. Se tem a questão econômica, mexe com a massa, que é a grande camada social, claro, também a classe A, B e a C. Se a gente for estar se analisando, principalmente aí nesse belo contexto, a gente vai observar que vão ter 3 estados. Quer dizer, a pirâmide social ela vai estar ligada bem nesse momento. A partir que a gente fala nesses 3 estados, naquela época, o que se era colocado, tinha um rei. E o rei tinha a teoria do direito divino do rei. O rei estava sempre acima de todos e de qualquer coisa. E se eu não estou enganado, baseado nisso, vou observar, direito divino do rei. Então o rei era basicamente como se fosse um deus naquela época, certo? Tinha que ser muito respeitado, venerado, etc. O que é que vai ocorrer? Dentro das 3 camadas sociais, que é o primeiro estado, o segundo estado, o terceiro estado, no primeiro estado que vai estar o clero, no segundo estado vai estar a nobreza e no terceiro estado, que é 97% da população. Quem está nele? Vai estar a burguesia, camponês e sans-culotte. Então, é a maior parte da sociedade. Professor, e o que é que ocorre? Dentro do primeiro estado, que vai estar o clero, ela é 1% formado pelo clero. O clero vai estar dividido em 2 momentos, que é o baixo clero e o alto clero. Claro, que dentro desse contexto, eles vão ter as suas formações, e o momento de estar buscando entender essa atual realidade. O que é que se coloca? Como eu falei há pouco para vocês, o alto clero, ele é de origem da nobreza, e o baixo clero é de origem burguesa. Dentro do contexto, é cobra engolindo cobra. É um querendo estar acima do poder dentro da igreja. Já no segundo estado, que vai estar na nobreza, elas vão se dividir em 3 segmentos. A família da coroa, a família do rei, que tinha títulos, os aristocratas, donos de terras e da produção agrícola, e a nobreza, que estava diante da questão judiciária e que eram os juízes. Até no momento em que a gente observa que já são poucas pessoas que estão no primeiro e no segundo estado. Já no terceiro estado já aparece mais gente, que seria quem? Era formado por todos aqueles que não tinham direito, apenas deveres. Quer dizer, as pessoas estavam lá vivendo, trabalhando para poder sustentar o primeiro e o segundo estado, mas que não tinham direito a nada, só dever. Diante disso também, meus amores, estão os camponeses, os sans-culottes e a classe artesã, que são os proletariados, dentro desse contexto.
No terceiro estado, através da força da produção do trabalho, claro, esse terceiro estado vão trabalhar, vão pagar impostos alto, e aqui no terceiro estado começa a se organizar-se para começar a reivindicar seus direitos, não só deveres. Claro, diante disso, a burguesia, que tinha um poder crítico um pouco maior, começa a injetar ideias na classe empobrecida para começar a acontecer revoltas contra o primeiro e o segundo estado. O que é que importa a gente observar, gente? E basicamente a economia do primeiro e terceiro estado, quem mantinha é o terceiro, que era baseado na agricultura. Quer dizer, plantio de algum produto e colher e depois começar a saciar-se. O que é que ocorre? Esse modelo social ele era muito rígido, ele dividia-se essas camadas com a hierarquia. A hierarquia, quem está no poder, quem está em cima, tem aquela frase: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Bem, o terceiro estado, cansado de pagar alto impostos, de pagar dízimo, etc., começa a observar que a crise começa a acontecer nesse momento. Por quê? Se cada semana ocorrer impostos, cada semana o preço está mais alto, isso iria começar a acontecer que o dinheiro ia para circular. O que é que ocorre? Cerca de 80% da produção econômica na França é da agricultura. Muitos camponeses começaram a migrar para a cidade, porque está à procura de emprego em fábricas. O que é que ocorre? Lá vai acontecer um grande inchaço das pessoas indo para a cidade à procura de melhoria. O que é que ocorre? A partir daí, gente, o regime absolutista francês começa a ter outras ideias da política econômica, lá do momento do iluminismo, que é laicalizações, que quer dizer, o terceiro estado vai começar a pressionar a coroa francesa e reivindicar direitos políticos e condições de trabalho, de qualidade de vida muito melhor, porque a forma de trabalho era muito desumana. Então, as causas econômicas e políticas da crise do absolutismo, da monarquia. Claro, aí a Revolução Francesa começa a acontecer, né? Então, o estopim começa a observar que a crise econômica do país estava completamente afetando as três classes, né? Primeiro estado, segundo estado e, de preferência, ainda mais o terceiro estado. O que é que ocorre, meus amigos? A gente vai observar aí que a crise social na França, vai alarmar completamente a sociedade. O regime absolutista vai instalar uma república de solidariedade, chamada de igualdade. Isso é o que? Massa de manobra. Querendo fazer com que a população menos carente observe que não estava tendo crise, mas eles já estavam se organizando. Então, os fatores financeiros da economia, da crise, vão ocorrer, porque não tem mais para onde correr. O que é que ocorre? A partir daí, os impostos cobrados do povo, particularmente a burguesia, como eles não têm mais como fazer, eles vão começar a pegar dinheiro emprestado de outros estados, né, para poder manter o comércio. E isso sem pensar nas causas que ocorrem mais tarde. Podemos observar que no campo da economia, a sua parte mais estruturada da coroa francesa não conseguiu controlar os gastos e a inflação popular da época. O que ocorre, meus amores? O primeiro e o segundo estado vão criar fator da crise da economia para poder ver o que vai fazer. O que ocorre? Vão assinar um tratado comercial com os Estados Unidos e com a Inglaterra, vão aumentar a taxa dos impostos interno e também externo. Isso vai gerar conflitos. O pequeno número de indústrias que já existia estava quase completamente em um colapso financeiro, não tinha como fazer. Claro que, pegando esse dinheiro emprestado, poderia tentar melhorar a situação que vinha ocorrendo. Por fim, a crise na produção agrícola
o aumento da população francesa foi um motivo decisivo para o desgaste do antigo regime. O que é que ocorre? As plantações que foram feitas, né, não deu uma produção adequada como eles queriam. Então, a renda oriunda da plantação ficou nas mãos da aristocracia. Então, meus amores, em 1715, a Revolução Francesa e a população tinha aumentado 9 milhões de pessoas. Isso quer dizer, aumento populacional, o desemprego vai aumentar, o momento ali que estava no poder não tinha como fazer para melhorar essa situação que vinha acontecendo. Então, o estopim da Revolução Francesa foi a economia e a crise política, né, que ocorreu. O que é que ocorre? A Revolução Francesa, no entanto, motivou determinados fatores, movimentos que foram ocorrendo e acontecendo. Então, definiu então que a instalação do terceiro estado, do Estado Geral da Assembleia, era composta pelo primeiro e segundo estado. O terceiro estado não entrava nessa condição porque não tinha como ajudar. Mas mesmo assim a coroa francesa não concordou com essa instalação do Estado Geral. Então Luís XVI instalou a chamada Lei da Justiça. E essa lei que ele vai criar é justamente para debater junto com o parlamento o que seria propício para tentar agora ajudar esses estados que estão completamente em crise. O que é que ocorre? Em 1788, o rei Luís XVI declara a diminuição do número de parlamentos, quer dizer, começar a diminuir gastos financeiros. Então, meus amores, façam em casa a atividade da página 88 a 90. Muito obrigado e até a próxima aula.